Na sua empresa, escassez é sinal de fracasso? Você está passando por alguma escassez de recursos, de dinheiro, de fluxo de caixa? Essa escassez, ela tem como pano de fundo crise externa ou crise interna? A crise externa é algo incontrolável para você, para a sua empresa. Questões políticas, tributárias, a macroeconomia, o planeta todo está numa situação de déficit, deflação, ou pandêmico também. Essa é a crise externa. A crise interna vem de aspectos, muitas vezes emocionais, psicológicos. E daí a gente pode analisar na crise interna o aspecto do ser, do ter e do fazer. O ter é uma necessidade básica, ter para poder fazer, para desenvolver o ser. Ter família para poder fazer relações familiares, convivência, amor, afeto, para desenvolver um ser mais afetuoso, mais amoroso. Ter trabalho para desenvolver uma profissão, uma habilidade técnica, psicológica, uma habilidade de gerar novas condições no ambiente para desenvolver um ser melhor, mais confiante, com mais autoconfiança, na verdade. É preciso ter uma religião para fazer o quê? Ligar com o Criador. É preciso ter a religião para desenvolver a religiosidade, para ser um ser espiritualizado, confiante nas leis do Criador. Daí o ter, ele é essencial. Ter amigos, ter condições de patrimônio para fazer o quê? Ter toda uma condição para fazer o desenvolvimento. Uma vida digna, saudável, segurança, alimento, tudo é de recursos. Daí o ter é essencial e o fazer também é essencial para desenvolver o ser. Ok, até aqui está bem claro, né? Tem algum problema nisso? Tem. Quando invertemos, quando nós começamos a introjetar uma ideia de que nós somos o que temos, invertemos, o ter sobe e o ser fica a serviço do ter. O que significa isso? Eu passo a acreditar que eu sou o nome que tenho, a posição que eu tenho na sociedade, o poder que eu tenho, a força das minhas ideias. Eu sou isso que eu tenho. Eu tenho um carro chique, eu tenho uma casa melhor que a do vizinho. Então, esse processo começa a minar a minha condição de segurança existencial. Eu começo a achar que eu só tenho segurança se eu tiver dinheiro, posse, e se eu tiver condições ali de ter as coisas. Prejudica a sua empresa. Por quê? Porque a empresa é um ambiente que é resultante das condições das pessoas. A empresa não são as paredes, os equipamentos. Isso aí são só instrumentos para as pessoas. As pessoas é quem fazem a empresa movimentar-se, gerar melhores condições na sociedade. E uma pessoa que acredita que ela é o que ela tem, se ela perder o que tem, ela deixa de ser. Quantas pessoas começam a achar que ela não tem mais valor porque a empresa está num momento de escassez, está num momento de crise econômica, financeira, e ela começa a se sentir inferior. Se ela não dá conta de pagar uma conta, ela já se acha desonesta. O ser ele não é desonesto porque tem ou não tem dinheiro. Ele é desonesto porque ele, às vezes, tendo muito dinheiro, ele abusa, usa de forma desonesta. A honestidade não está em dar conta de pagar uma conta. A honestidade está em ter lisura nas atitudes e fazer condições, criar condições para isso, né?
Então, a gente já conhece pessoas que às vezes ao perder o patrimônio, quer tirar a própria vida porque acha que ela deixou de existir. Isso é um processo psicológico profundo. Ter é importante, ser é o que nós somos. O ter é importante para eu poder fazer o quê? Laborar condições de desenvolver um ser mais sábio, mais amoroso. Um ser que, aonde chega, ele traz uma condição melhor. As pessoas se sentem acolhidas e ele lidera um processo, um time, seja até na sua família, até em casa. Nós passamos a nos doar de forma sábia, porque desenvolvemos o ser. Vou dar mais um exemplo. Pense em alguém de uma profissão que aos 40 anos está no topo da carreira, bem remunerado, bem reconhecido na sociedade, na família, uma condição boa, e sofre um acidente e não pode mais trabalhar. Fica impedido de trabalhar naquela profissão. Ele deixa de ser alguém? Aí que está. Se o foco dele é no ter, ele deixa de ser, entre aspas. Por quê? Porque ele não tem como mais exercer uma profissão que ele estudou, investiu, chegou no topo, não pode exercer mais. Mas se ele pensa e sente como um ser que é, ele apenas define para si mesmo que ele não pode produzir mais aquilo, mas ele continua sendo um ser que ganhou as habilidades. E ele vai criar meios para ser útil para si e para a sociedade de uma outra forma. Você já viu pessoas com deficiências físicas produzir para a sociedade, para si mesmos, serem felizes, porque desenvolve o ser, sabe que são seres humanos. Pense nisso, mas pense agora.